Cada vez mais nos contextos organizacionais, a palavra autoridade do líder ela tem sido evidenciada sobre várias formas. Por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que ocupa uma posição de mando, uma posição de poder, e não necessariamente ela exerce uma autoridade sobre as equipes. Isso é muito comum em alguns ambientes organizacionais. Pensando nisso, algumas pesquisas buscaram responder quais são os fatores que de fato fazem com que um líder tenha autoridade dentro de um determinado contexto sobre uma determinada equipe. E eles chegaram à conclusão de que 3 são os fatores preponderantes. A primeira coisa é a autenticidade da proposta do líder. Isso significa que o líder ele precisa criar um caminho que de fato reflita as suas convicções, a sua forma de pensar, a sua forma de se posicionar e de ver o mundo. Não adianta copiar apenas um modelo que deu certo ou importar um modelo. Todas as vezes que um líder copia ou simplesmente importa um modelo, ele está transplantando uma relação de trabalho, uma relação de mundo, uma visão de contexto que não necessariamente vai funcionar. Isso é muito importante. Bons exemplos e boas práticas, elas são fundamentais, mas elas precisam ser adaptadas. O segundo fator que é muito importante é a abertura ao outro e a abertura ao contexto. Um líder que não tem a sensibilidade de olhar para o contexto no qual ele está inserido e olhar para as pessoas com as quais ele trabalha e que tem a disposição para conduzir um processo de liderança, dificilmente ele vai conseguir implantar uma cultura organizacional. Dificilmente ele vai conseguir implantar uma rotina de trabalho. Isso é fundamental. Por quê? Porque muito mais do que ficar olhando para planejamentos, planilhas e tudo mais, é preciso olhar 2 fatores que são decisivos no processo da liderança. O primeiro, em qual contexto eu estou operando e quais são as condições favoráveis e desfavoráveis que esse contexto me oferece, e quais são as pessoas que eu tenho à minha disposição para conduzir um processo de liderança, o que elas têm de aptidões e o que elas têm também de pontos de desenvolvimento. E por fim, e não menos importante, o processo de construção de uma autoridade do líder passa pela lógica. E o que é lógica, gente? É a capacidade de transmitir de maneira clara as ideias e os processos que vão nortear toda a instituição, ou o grupo, ou a equipe do qual você é líder. E por que isso é fundamental? Porque não necessariamente, não é porque eu me comunico bem que eu me comunico de maneira lógica. Às vezes eu falo muito e comunico muito pouco. Não é porque eu sou sistemático no meu processo comunicativo, eu sou muito bom, por exemplo, em fazer planilhas, em fazer um desenho estratégico, que aquilo de fato tem lógica. Eu posso estar construindo um castelo sobre as nuvens. Então, esses 3 fatores são muito importantes para constituir aquilo que se chama de autoridade do líder. Primeira coisa, capacidade de autenticidade. Segunda coisa, capacidade de entender, de estar aberto ao contexto e às pessoas dentro desse contexto. E terceira coisa é a capacidade de conduzir de maneira clara um processo, ou seja, lógica.